retornando aqui com mais um vídeo para vocês, né? Eu trago hoje um tema que fala mais fundo para muitas mulheres, mas não deixa de ser um bom recado para a sociedade de um modo geral. É sobre o nosso direito de ser respeitada e vista como sujeito, sobretudo num momento tão crucial para a humanidade, né? Quando estamos gerando e trazendo a vida a este plano. Somos nós que detemos esse poder. Mas o machismo, o sexismo e o racismo não nos dão um dia de folga. Foi a sua experiência de parto e ou gestação. Sentiu-se respeitada nos espaços ou já teve que brigar para fazer valer um direito já garantido por tornei mãe pela primeira vez? Eu mergulhei em uma jornada que não apenas transformou minha vida, né, mas também me levou a questionar o sistema de saúde do meu país. O SUS ele seja fundamentado no princípio da universalidade, que preconiza o acesso igualitário a todos e todas as cidadãs aos serviços de saúde. Essa universalidade ela nem sempre se traduz em um atendimento respeitoso e humanizado durante o parto. Então, ao pesquisar a maternidade onde eu iria parir, eu me deparei com relatos de mulheres que enfrentavam situações de desrespeito e violência obstétrica. E também nas pesquisas aqui pela internet, até mesmo vídeos do YouTube, vocês vão se deparar com muitos relatos de violência obstétrica. E tem alguns filmes também que são muito informativos também, muito didáticos, como, por exemplo, O Renascimento do Parto, é um deles que eu recomendo, inclusive. E foi nesse momento aí que eu percebi a importância de me informar e buscar recursos que pudessem me auxiliar nesse processo. Então, em sites, alguns conteúdos aqui pelo YouTube mesmo, que ofereciam orientações sobre como ter um parto humanizado, mesmo com recursos limitados, porque afinal eu fui também pesquisar. Na época eu tinha alguns recursos disponíveis e eu pensei, não, tem que ter um parto particular, porque se for ter pelo SUS, nossa, eu vou sofrer. Então eu fui busquei, né, alguns profissionais, mas foi algo que também me chamou a atenção, o mercado que existe em torno do parto. Mas isso fica para um outro vídeo. Então, durante a minha gestação, eu exercitei e tive que exercitar muito os meus direitos como gestante, né? Desde o direito de escolha do tipo de parto, até o direito de ser tratada com dignidade e respeito durante todo o processo. E eu me lembrei sempre da frase: o direito ele não está para os que dormem. Que para garantir meus direitos era necessário reivindicá-los ativamente e também estar ciente deles. Chegando o momento do parto, eu fui à maternidade preparada, né, munida não apenas de documentos, mas também de confiança, conhecimento em relação aos meus direitos. Então, eu tive a sorte de encontrar uma equipe médica e de enfermagem receptiva e respeitosa, né, que valorizou as minhas escolhas e me acompanhou durante todo o processo de maneira humanizada. Mas eu digo a vocês, a minha experiência positiva no parto pelo SUS não foi um golpe de sorte, tá? Mas sim o resultado de uma busca ativa por informações e recursos que me empoderaram como gestante. A jornada rumo a um parto respeitoso, gente, é um direito de todas as mulheres, né? Mas cabe a cada uma de nós exigir o respeito e a dignidade que merecemos nesse momento tão especial de nossas vidas. Eu posso dizer que a busca por um parto respeitoso pelo SUS foi marcada por estratégias que busquei para garantir uma experiência positiva e empoderada. Contratar uma doula foi uma dessas estratégias, então emocional e físico, mas também uma voz experiente para defender meus direitos perante a equipe médica. Além disso, né, desde a minha chegada à maternidade, eu apresentei meu plano de parto, né? Então eu garanti isso, que todos ali estivessem cientes de minhas preferências e limitações. Também promover uma comunicação aberta e transparente para estabelecer respeito e colaboração com aqueles profissionais de saúde. Outra coisa também foi que eu optei por dar à luz um centro de parto normal,
onde eu sabia que eu seria acolhida com uma abordagem humanizada e respeitosa, né? Lá eu tive acesso a uma suíte exclusiva para mim e meus acompanhantes, então que proporcionou um ambiente íntimo e tranquilo para o nascimento do meu filho, né? Uma das coisas que mais chamava atenção nos relatos de parto era que as mulheres elas ouviam as outras que estavam parindo, porque na maioria das maternidades é um parto em série, né? São várias mulheres, uma ao lado da outra, e aí cada uma fica ouvindo o momento da outra também, sem privacidade alguma, muitas vezes. E também, pelo fato de ser dessa maneira, acaba que as maternidades descumprindo o que é uma determinação legal, né? Que é o direito a um acompanhante, que toda parturiente tem. Então, para gestantes mulheres que se sintam constrangidas com a presença masculina ali, elas acabam limitando o direito de uma ou outra gestante que tem ali o seu acompanhante do sexo masculino e acaba não conseguindo. Então, isso proporcionou para mim, né, ter uma suíte, acesso a uma suíte exclusiva para mim, para os meus acompanhantes, proporcionou esse ambiente mais íntimo, tranquilo, para o nascimento do meu filho. Eu também fui informada, né, eu procurei me informar, eu liguei para a maternidade também, peguei o número, liguei, procurei a assistente social, que eu acredito que seja a profissional mais adequada para a gente procurar em relação aos nossos direitos dentro de qualquer espaço, seja ele hospital, maternidade. A assistente social é um profissional que está ali para nos garantir e assegurar os direitos dos pacientes, né? Então, e para assegurar também que os nossos direitos sejam respeitados. Então, eu busquei assistente social também para perguntar como seria a questão do acompanhante, se eu podia levar, como seria tratar da minha doula. E aí eu descobri que ela também seria tratada como parte da equipe, então, ok, posso levar mais acompanhante, então vou ter assegurado o direito ao acompanhante também, por conta do formato, né, do centro de parto normal. E eu super recomendo a vocês a pesquisarem sobre centro de parto normais. Se a sua gestação é tranquila, você não teve nenhuma intercorrência, não teve diabetes gestacional, não teve pressão alta, né? Então, é importante você buscar alternativas também, como essas do centro de parto normal. Então, eu percebi que a busca pelo parto respeitoso, né, quando a gente pensa pelo SUS também, ela precisa ser acompanhada de algumas estratégias, né? E essas estratégias não apenas me ajudaram a superar o medo e a ansiedade que cercam o parto, mas também garantiram que eu fosse tratada com respeito e dignidade que toda mulher merece durante esse momento tão especial, né? Para mim, ter investido em pagar uma doula, para mim foi muito mais interessante naquele momento do que eu tentar arcar com os custos de um parto humanizado por um sistema privado de saúde, por exemplo, né? Eu teria um custo muito mais elevado e isso não é garantia, é bom frisar aqui, que os meus direitos seriam totalmente respeitados. Até porque eu lembro de uma experiência que eu tive com um médico, né? E ele era bem famoso, assim, por ser um médico mais humanizado que tinha e tal. E mesmo tendo essa fama, né, quando eu fui buscá-lo, né, para falar sobre parto, que eu queria ter uma experiência de parto humanizada com ele, tudo, eu percebi que ali eu não seria tão respeitada dessa forma, como eu achava que seria, em termos de escolhas, né? Por exemplo, durante a minha gestação, eu também busquei uma nutricionista materno gestacional e eu também super recomendo a vocês que tiverem algum recurso disponível para pagar uma consulta com uma profissional, assim, vale muito a pena, porque ela também vai. Eu, como sigo a dieta vegetariana, né? Eu tinha essa necessidade também nutricional de buscar suprir, né, através de suplementação. Então, durante a gestação, eu busquei uma nutricionista materno-gestacional que era especializada, né,
para poder me dar as orientações e passar a suplementação necessária. E eu lembro que quando fui a esse médico e eu falei das suplementações que estava ingerindo naquele momento e tal, e ele, não, por que que você está tomando isso tudo? Não precisa, só toma esse daqui que tá tudo certo. E eu olhei assim para ele e eu saí de lá assim, nossa, é sério isso? Achei assim, primeiro eu achei antiético, né? Porque ele estava trazendo ali, questionando a decisão profissional de uma especialista, né? E nutricionistas são bem mais especializados na nutrição do que médicos. Médicos têm um pouco curto, um pouco período, assim, às vezes um semestre de aulas de nutrição. A nutricionista estudou 5 anos. Então, quem eu vou procurar é uma nutricionista quando eu quero pensar na minha nutrição, a não ser que seja um médico, um nutrólogo, por exemplo. Eu não diria nada, ele também se especializou. Mas uma nutricionista, ela sabe muito mais de nutrição do que um médico, né, que tem uma formação generalista. Então, eu achei aqui naquele momento que eu senti a minha sensibilidade ali naquele momento, eu disse, não vai ser com esse cara que eu... Porque com certeza ele talvez não respeite as minhas escolhas. Se ele não respeitou essa simples de escolha profissional que eu fiz, da profissional que eu fiz e do que ela me receitou, imagine outras situações. Então é bom a gente ficar ligada, atenta também. Na conversa mesmo com o profissional, a gente já percebe se é um profissional que respeita ou não as nossas escolhas. Então acho que fica aí a dica também, né, para vocês ficarem bem ligadas também. Profissional bom, profissional que escuta e respeita também as suas escolhas. E se elas não forem tão positivas do ponto de vista da saúde ou legais, eles vão te orientar da forma que deve ser ou qual a forma mais correta. Então é diferente de simplesmente desconsiderar o que você fez ou fala. Então eu posso dizer que não apenas me ajudaram a superar o medo e a ansiedade que cercam o parto, mas também garantiram que eu fosse tratada com respeito e dignidade que toda mulher merece durante esse momento tão especial, né? Então eu digo que a busca por um parto respeitoso e humanizado pelo não é apenas possível, mas também ele é viável, desde que estejamos dispostas a nos informar, a nos preparar e também a lutar pelos nossos direitos, né? E então eu desejo aqui do fundo do meu coração que a minha jornada também possa servir de inspiração para outras mulheres que buscam uma experiência de parto mais digna e respeitosa, independentemente das circunstâncias, porque todas nós merecemos parir sem medo e com respeito que a vida e o nascer merecem. Então, eu queria que você aproveitasse e me conta como foi a sua experiência de gestar e parir, seja aqui no Brasil, se tiver gente tem busca pelo parto respeitoso pelo SUS, né? Conta pra gente aqui como foi a sua experiência, deixa aqui seu like também nesse vídeo, aproveita, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal também e compartilha esse conteúdo aí com outras pessoas que você acredita que pode servir, que esse conteúdo possa ser útil, bom e agradável. Gratidão por assistir até aqui e muita luz para vocês. Tchau, até a próxima.